Olá, doutorinhos! Olá, doutorinhas! Meu nome é Ivanilton. Estamos aqui para mais um vídeo do grupo Média Entendida e hoje vamos falar para vocês um pouco sobre o exame físico cardíaco. O exame físico é dividido em 4 partes: inspeção, percussão, palpação e ausculta. E assim dividiremos a nossa aula. Mas antes de começar a falar do exame físico cardíaco, precisamos conhecer bem o local onde ele fica no nosso corpo, no caso, o tórax anterior, que vamos dividir em algumas linhas. A linha axilar anterior, linha hemiclavicular, linha paraesternal e linha médio-esternal. Vamos à inspeção, que pode ser dividida em dinâmica e estática. Para o coração, a inspeção será o momento em que observamos o aspecto do tórax para ver se há alguma alteração visível no batimento cardíaco. Nela vamos ver se tem algum abalamento, algum hematoma, alguma equimose, para já começarmos a pensar nas nossas hipóteses diagnósticas. Após a inspeção, partimos à percussão, que não é realizada no caso do exame físico cardíaco. A palpação cardíaca, no entanto, pode ser feita através do ictus cordis, que é a palpação do ápice cardíaco no cruzamento entre a linha hemiclavicular e o quarto ou quinto espaço intercostal. E é normal quando tem o tamanho até 2 polpas digitais. Na dica entendida de agora, vamos falar para vocês, através de um videozinho, uma outra posição que talvez fique mais fácil para fazermos a palpação do ictus cordis, porque nem sempre conseguimos de primeira com o paciente sentado. Então, segue o vídeo. A inspeção do tórax. A inspeção do tórax começa com a observação de algumas anormalidades que podem estar presentes em algumas patologias. Na inspeção do tórax, a gente vai observar a presença de retrações ou abalamentos, a gente vai observar a presença de cicatrizes cirúrgicas ou de circulação colateral, que indica geralmente problemas hepáticos ou outra disfunção orgânica. A gente aqui nesse caso não vai ter nada, o tórax dele está limpo, você observa direitinho. E depois disso você vai iniciar a palpação cardíaca. Na palpação cardíaca você vai observar a presença do frêmito cardíaco. O frêmito geralmente não é encontrado, mas ele pode ser observado em algumas patologias. Você vai colocar a mão desse jeito e vai sentir a vibração do cardíaca que é transmitida ao tórax em algumas patologias, geralmente no atrito pericárdico, e nesse caso não vai ter. Depois disso, a gente vai fazer a palpação do ictus. Para isso, a gente vai ter que primeiro achar o ictus cordis. O ictus cordis ele vai ser achado da seguinte forma. Primeiro você faz a palpação da fúrcula external do paciente, que é esse localzinho aqui. Da fúrcula você vai descer um pouco o seu dedo e vai achar uma proeminência no externo que chama ângulo de Louis. Dessa proeminência você vai descer um pouco mais e nessa descida você vai achar o segundo espaço intercostal do paciente. Essa é uma dica que muitos médicos usam. Do segundo espaço intercostal do paciente você vai vir na palpação e vai passar outra costela. E aqui você vai achar o terceiro espaço, passa novamente uma costela, acha o quarto espaço, passa novamente uma costela, acha o quinto espaço intercostal. Do quinto espaço intercostal, você vai traçar uma linha imaginária na clavícula do paciente, que vai ser chamada de linha hemiclavicular. Da linha hemiclavicular do paciente, você vai deslocar o seu esquerdo mais para a esquerda e vai achar o local de palpação do ictus. Na palpação do ictus, agora a gente vai observar algumas características que tem que ser bem definidas para a palpação do ictus. A gente vai sentir a amplitude, o tamanho, que vai ser medido em polpas digitais. Geralmente a polpa digital dos examinadores são de 1,5 centímetros, mas aí você tem que fazer a sua própria medição. A gente vai ver frequência cardíaca também. A gente vai também olhar se ele está desviado ou não. Ele pode estar em uma área que não é geralmente o local que a gente já definiu. Ele pode estar desviado, indicando alguma cardiomegalia ou outra patologia que desloque ele do local normal. Para sensibilizar o exame, a gente pode pedir para o paciente deitar em decúbito lateral esquerdo e fazer a palpação no mesmo local e sentir
o ictus, que não poderia ser palpado em paciente obeso em decúbito dorsal. Temos que ter atenção com alguns sinais e posições que podem significar muito para o nosso atendimento. São eles a pressão momentânea, ou posição genopeitoral, que pode indicar um derrame pericárdico, o sinal de Blechman, que é quando o paciente vem abraçando o travesseiro, que mostra dor cardíaca, podendo ser até um infarto. E o sinal de squatting, ou quando a pessoa está de cócoras. É muito presente em pessoas com a patologia que chamamos de tetralogia de Fallot. Bom, agora chegamos à parte mais importante do nosso exame clínico cardíaco. É a ausculta cardíaca. Vamos lembrar do ciclo cardíaco primeiro, que é dividido em sístole e diástole. Entre uma fase e outra do ciclo, temos o fechamento das válvulas cardíacas, que é quando escutamos a batida do coração. O primeiro som é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, chamado também de B1, ou primeira bulha cardíaca, e ocorre na sístole. O segundo som é o fechamento das válvulas semilunares, chamado de B2, ou segunda bulha cardíaca, e ocorre na diástole. Além disso, podemos ouvir também alguns outros sons que podem não necessariamente ser sons patológicos, podem ser sons naturais da pessoa também. São eles o desdobramento de B2, que é quando pedimos ao paciente para fazer uma inspiração profunda, e assim vai diminuir a pressão intratorácica, aumentando o volume que chega no lado direito do coração, fazendo assim com que haja uma diferença de tempo entre os fechamentos das válvulas na batida do coração, e a gente ouve assim o desdobramento fisiológico. Temos também as bulhas acessórias, B3 e B4. B3, que ocorre no início da diástole, e vai dar um som para a gente, mais ao invés do tum-tá do coração, vamos ouvir um tum-tá-tá. E o B4, que ocorre no final da diástole, por causa da contração atrial, e vamos ouvir um som assim, tum-tá-tum, ao invés do clássico tum-tá, tum-tá. Na dica entendida da ausculta cardíaca, vamos falar para vocês o seguinte: sempre façam a ausculta cardíaca palpando o pulso carotídeo. É de extrema importância para sabermos se o que estamos ouvindo é a sístole ou a diástole. Mas onde eu vou escutar e quais são os focos cardíacos, né? Afinal, eu já falei muitas coisas aqui, mas vamos para a prática. Bom, temos 5 focos cardíacos. O foco aórtico, que fica localizado no segundo espaço intercostal, na linha paraesternal direita. O foco pulmonar, que fica também no segundo espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda. O foco tricúspide, que fica localizado no apêndice tifoide. O foco mitral, que fica localizado no mesmo local que palpamos o ictus cordis, ou seja, no cruzamento entre a linha hemiclavicular e o quarto ou quinto espaço intercostal. E o foco aórtico acessório, que fica localizado na linha paraesternal, no terceiro espaço intercostal. Na dica entendida daqui, vamos falar para vocês, sempre que estiverem fazendo uma ausculta cardíaca, escutem também as artérias carótidas, porque lá vocês vão ver se tem alguma alteração, pode ter algum burburinho, algum sopro, mostrando algum sinal de obstrução dessas artérias, que são muito importantes para nós. Uma outra dica é que, para achar o segundo espaço intercostal, vamos procurar o ângulo do manúbrio e deslizar o dedo para a direita ou para a esquerda, para chegarmos, enfim, ao segundo espaço intercostal. Vamos mostrar agora para vocês um videozinho de como fazer uma correta ausculta cardíaca. Tá bom? A ausculta cardíaca, ela é importante que eu consigo ver quais são as patologias do coração. Então, existem 5 focos principais de ausculta. O foco aórtico, localizado no segundo espaço intercostal direito. O foco pulmonar, localizado no segundo espaço intercostal esquerdo. O foco aórtico acessório, no terceiro espaço intercostal esquerdo. E os focos, tanto da válvula tricúspide quanto da válvula mitral. Em todos os focos da ausculta, é interessante eu fazê-lo com a palpação
do pulso carotídeo, porque eu vou definir se esse paciente está em sístole ou diástole. Toda vez que eu tiver o sentimento do pulso, eu vou saber que esse paciente está em sístole e eu vou estar auscultando ali B1. Quando não tiver, vou estar auscultando B2. Todos os focos, é importante que eu defina 1 minuto em cada foco. E quando eu definir 1 minuto em cada foco, eu vou conseguir caracterizar se aquela bolha é uma bolha normofonética, hiper ou hipofonética. Vou caracterizar se essa bolha é rítmica. Vou conseguir contar a frequência cardíaca. Vou verificar se há a presença de sopros. Vou verificar se há a presença de extrasístoles. É importante ressaltar ainda que se houver presença de sopros ou extrasístoles, eu tenho que definir se esse sopro é um sopro de origem sistólica ou diastólica, se há irradiação ou não, qual a intensidade do sopro, e tudo isso eu posso definir pela ausculta. Feita a ausculta de todos os 5 focos cardíacos, eu não posso esquecer de fazer a ausculta da carótida, porque se eu tiver sopro carotídeo, me indica que eu tenho ali o turbilhamento sanguíneo lá na carótida, indicando que essa carótida está obstruída por uma placa de ateroma. E isso é necessário indicar uma ultrassom de carótida e ver como está o fluxo desse paciente. São coisas que poucas pessoas fazem, mas pode mudar o prognóstico do paciente. Como que eu vou escrever isso agora no prontuário, né? Como que vai ser escrito isso no prontuário? Bom, para escrever no prontuário, eu preciso anotar a frequência cardíaca, o ritmo, se é regular ou irregular, o número e a intensidade das bolhas, se foi em 2 tempos, em 3 tempos, e se foi normofonética ou hipofonética, por exemplo. Além disso, tenho que relatar se houve sopros, ou se houve extrasístoles, ou se eu não ouvi nenhum. O exame físico que mostramos para vocês, a ausculta, ficou da seguinte forma, então. Frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, com bolhas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos, B1 e B2, sem sopros ou extrasístoles. Bom, galera, isso é tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, siga a nossa página, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as notícias do nosso canal. Valeu, um abraço, até mais.